Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, para todo o Paraná, neste sábado 22 de novembro. Hoje estou recebendo aqui o advogado Idevan César Rauen Lopes, presidente da Confraria Conselheiros e Governança. A gente vai falar sobre esse assunto aqui porque é um tema que está ganhando relevância aí ultimamente, né? Essa questão da participação das empresas, né? Dos seus conselhos de administração, governança, como é que as empresas, especialmente as grandes empresas, estão se organizando, se reorganizando em relação à sua sobrevivência. Bom dia, Idevan. Muito bom dia, Bessa. É um prazer estar aqui contigo, falando com você, com a sua maravilhosa audiência. Muito obrigado. Olha só, a Confraria Conselheiros e Governança é relativamente nova, tem só 6 meses, não é? Isso mesmo. Por que ela foi criada? Como é que surgiu a ideia? De quem foi essa iniciativa? Bom, nós, conhecendo vários conselheiros de administração e tendo feito cursos de formação para conselheiro, nós começamos a marcar algumas reuniões bem esporádicas e também bem informais de algumas pessoas, né? E depois de um certo tempo, depois de algumas reuniões, veio a ideia, o Carlos Eduardo Canto deu a ideia de nós montarmos então uma confraria de conselheiros e governança. O Canto, nosso colega aqui de Jovem Pan, que apresenta aqui o mercado imobiliário de Canto a Canto logo na sequência do Grandes por Bessa. Isso mesmo. Então ele deu a ideia, na hora já houve uma adesão muito grande das pessoas que estavam ali na nossa primeira reunião e marcamos em seguida então uma reunião para constituir a confraria, isto há 6 meses atrás. Tá. Bom, já que você falou do Canto, ela não tem essa Confraria Conselheiros e Governança não tem nada a ver com a área imobiliária. Nada. Certo. Uhum. Apesar de que na área imobiliária, né, a governança ela é importante, o conselho de administração é importante, tanto que nós já tivemos palestras de pessoas do meio, né? Da parte imobiliária. Da parte imobiliária, certo. Inclusive, a sede, digamos assim, da sua confraria aqui da Conselheiros e Governança, também é lá no mesmo lugar onde acontecem os jantares e reuniões. Isso mesmo. Da Confraria Imobiliária de Curitiba, né? É na Perfacto, né? Isso, ali no Batel. Perfacto, ali no Batel. Do nosso amigo Clair Milani. Ok. Agora, Idevan, você é advogado empresarial há já mais de 30 anos, professor da PUC, ainda é professor? Sou professor hoje só da pós-graduação. Saí da graduação depois de 20 anos. Tá. Foi mestre em Direito Econômico e Social também pela PUC, foi professor visitante da Universidade de Chicago, tem vários livros e artigos, né, nessa área empresarial, societária. Bom, enfim, eu queria que você falasse aqui, né, qual é o principal papel aí da confraria. Eu estive lá na última reunião como convidado, né? Isso mesmo. Apenas como convidado, assim, olheiro, ouvinte, enfim. E percebi, o convidado naquela noite foi o Ederson Mufato, né, que é o CEO do Grupo Mufato aí, né? Mas eu percebi depois conversando com você e outras pessoas lá que essa questão, né, dos conselhos de administração, da governança, isso está ganhando cada vez mais relevância aí, né? Por que você até me dizia lá naquela noite que isso e eu também ouvi isso lá nos debates, nas perguntas e tudo mais, que isso é uma questão aí vital para a sobrevivência das empresas, né? A governança corporativa ela é muito importante para a perpetuidade da empresa, né? Para que ela possa seguir, mesmo depois que o seu fundador não esteja, né, mais aqui na empresa ou mesmo já tenha falecido, né? É importante que você tenha essa governança corporativa, porque na governança corporativa você vai colocar alguns pilares que são muito importantes para que a empresa possa se autodesenvolver e desenvolver sem a figura do fundador o tempo inteiro
em cima da empresa. Tá? Então, permite que a empresa seja mais longeva do que o seu próprio fundador. Por mais que seja uma empresa muito bem estruturada, sucedida e tudo mais. Para uma empresa ser bem sucedida, ela pode até achar que ela não está fazendo governança, mas ela está, porque para uma empresa ser bem sucedida, ela precisa ter transparência, ela precisa ter fundamentos, precisa ter modelos para que ela possa ser gerida da melhor forma possível. Tá? E hoje as grandes empresas, como você bem comentou, já percebendo isso, também já criaram seus conselhos de administração. Hoje as grandes empresas no Brasil têm conselho de administração, entenderam a importância do conselho de administração, porque se nós voltarmos lá atrás, e eu vivi essa época, o conselho de administração era muito mais um órgão para jogar os familiares ou o fundador, quando já estava cansado, enfim, ele ficava para acomodar, ali, você disse? Para acomodar. A palavra certa era essa, para acomodar as pessoas. Mas de uns 20 anos para cá, a gente percebeu uma mudança muito grande. Hoje, o conselho de administração nas empresas são muito efetivos. Tá? E quando eu falo em conselho de administração, a gente está falando em empresas grandes, mas empresas menores também acabam tendo conselhos de gestão, conselhos familiares. Inclusive, nas empresas grandes é normal eu ter o conselho de administração e um conselho familiar, quando a empresa é familiar, e os dois atuando em conjunto. Tá? E esses conselhos, eles acabam funcionando como agentes de governança corporativa. Então, eles acabam criando alguns procedimentos e até a própria, eu digo aqui que no Brasil, nós temos a síndrome de dono. Tá? Então, geralmente, o fundador é o dono, é ele que manda, desmanda e faz do jeito que ele quer. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a gente consegue observar uma diferença muito grande, porque as pessoas, quando resolvem constituir uma empresa lá, elas pensam muito mais como acionistas. Tá? Então é uma cultura um pouco diferente. E agora nós estamos justamente no momento onde está começando a mudar da cultura do dono para a cultura do acionista. Nós temos observado muito claramente isso, sabe, Bessa? Mas aí você está falando daquela empresa que tem acionistas, né? Claro. Isso. É uma empresa que está com ações na Bolsa. Não, porque nem todas as empresas que são sociedades anônimas, grandes empresas, têm ações na Bolsa. Eu posso citar um exemplo aqui, né? A Britânia. É uma grande empresa e não tem ações na Bolsa. Tá. Né? Não é capital aberto. Não é capital aberto. Né? E mesmo empresas menores hoje já estão percebendo a importância de ter conselho de administração. Né? Ou, como menor eu disse, que você fala de que porte, de que tamanho? Eu diria hoje que empresas que já faturam 100 milhões de reais no ano já estão pensando em ter um conselho. Tá? E principalmente quando você tem sucessão. Tá? E o Brasil vem mudando, vem se organizando cada vez mais e as empresas estão começando a pular, né? Da primeira parte, né? O fundador, primeira geração, o fundador, indo para a segunda geração, né? E a terceira geração, né? Os filhos, os netos, e se você não tiver um conselho, se você não tiver uma governança corporativa, a empresa vai ter dificuldades de passar de uma geração para outra. Né? E isso, Idevan, eu não sei se tem a ver, mas eu imagino que sim. Hoje, né, o mundo está muito mudado, disruptivo, para usar uma palavra da moda aí, né? Tudo tem a ver com tecnologia. Hoje a opinião do público é muito mais levada em consideração do que em outros tempos. Isso acho que também impacta nas empresas, não é? E às vezes uma geração lá mais identificada com hábitos empresariais de 50 anos atrás não entendem essas mudanças aí, não é? E você daí acaba tendo conflito de gerações. Isso. E o conflito de gerações acaba muitas vezes piorando a empresa ou muitas vezes melhora. Aí depende muito da geração mais antiga, né? De aceitar essa nova geração ou não.
E o conselho de administração, ele acaba exercendo esse papel, ele acaba, né, É quase que um papel moderador aí. Sem dúvida nenhuma, um dos papéis mais importantes do conselho de administração é o papel moderador. E os conselhos hoje, e posso dar um exemplo, né, a nossa confraria, ela tem grupos de estudo. Apesar de estar montada só há 6 meses, nós temos 3 grupos de estudos. Um grupo de estudo que é sobre pessoas, que a parte mais importante hoje para qualquer empresa são as pessoas, e isso está evidente, claro, no momento atual em que nós vivemos. Daí nós temos também estratégia, porque o conselho de administração é o responsável pela estratégia da empresa. Tá? E aí está a beleza do conselho, você trazer pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, para poder dar um palpite, né? Para poder discutir pontos importantes e principalmente pontos estratégicos para as empresas. Tá? E o outro grupo que nós temos, que é o grupo de estudo voltado à inteligência artificial. Tá? E esse grupo, inclusive, na nossa próxima reunião... Coisa que há 20 anos, que não é muito tempo, nem se falava nisso, Nem né? se falava. Então, esse grupo nosso, inclusive, vai estar apresentando um prompt para conselhos de administração, que eles estão desenvolvendo. Tá? Então, o conselho de administração hoje, se ele não tiver, né, pessoas pensando na inteligência artificial, a empresa vai ter dificuldades de sobreviver no tempo, sem dúvida nenhuma. Qual é o currículo, a experiência e até mesmo a idade ideal que deve ter um conselheiro aí? É difícil, né, de dizer uma idade. Por exemplo, o pessoal brinca, tem que ter cabelo branco para ser conselheiro. Né? Mas como os seus. Bom, mas assim, a pessoa pode ter um conselheiro aí na faixa dos 30 anos, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É possível, sim, né? E é importante, porque, voltando, o interessante do conselho de administração é você ter uma heterogeneidade, ter pessoas com experiências diferentes e até idades diferentes, né? Sem dúvida nenhuma, quando você vai, por exemplo, varejo ou essa parte mais tecnológica, é essencial que você tenha um conselheiro mais jovem, né? Sim. Assim como é essencial que o conselho de administração tenha mulheres participando. Inclusive, isto é um dos focos da nossa confraria, trazer as mulheres para participar de conselhos de administração, porque a mulher tem uma visão muito diferente do homem. Né? E essa visão, ela tem um impacto muito grande na empresa. E geralmente as mulheres também estão ligadas mais às pessoas, então acabam trazendo visões para o conselho, e essas visões são importantes para se montar a estratégia da empresa. Você diria assim que os conselhos, pelo menos os mais de uma época um pouco mais enfim, anterior aí à atual, eram conselhos muito machistas, não no sentido literal da palavra, assim, mas, enfim, eram onde predominava mais, assim, né? Bessa, na realidade, isso tem uma lógica, né? E essa lógica, ela vai se repassando ao dia atual, e eu já vou explicar melhor isso. Se nós formos voltar aí a 30 anos atrás, a grande maioria dos gestores, dos presidentes, dos diretores de grandes companhias e mesmo de empresas menores eram homens. Tá? Sim. Então, no momento em que esses homens passaram da gestão para participar do conselho de administração, é óbvio que o conselho de administração passou a ser formado, na sua grande maioria, por homens, pessoas já de idade, né, com bastante conhecimento, com bastante prática. Então, se nós voltarmos 20 anos atrás, isso era muito normal. Se nós formos ver de 20 anos para cá, as mulheres hoje já são CEOs de grandes empresas, CFOs, diretoras de grandes empresas, e à medida que elas forem já ganhando conhecimento e até... eu diria até cansando da gestão, porque a gestão de empresa ela é muito cansativa, essas pessoas vão migrar para o conselho de administração. Então, hoje, nós já temos aí uma quantidade pequena de mulheres, mas já temos, tá? Mas eu aposto com você que daqui a 20 anos as mulheres vão estar em igualdade de condições aí, de números,
né? Não de condições, mas de números com os conselheiros homens. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque é uma evolução muito clara para nós verificarmos. Mas a gente já tem feito esse esforço, né? Hoje, a confraria tem 40 membros, né? Destes 40 membros, 10 são mulheres. Né? Nós buscamos até... É pouco ainda, né? É pouco, é muito pouco. Nós buscamos mais mulheres para fazerem parte, mas a gente sempre teve um pouco de dificuldade. Né? Mas a confraria está aberta, então, tá aberta. Para as mulheres também. Sem dúvida nenhuma. Nós só temos o limite, que hoje nós já estamos nesse limite, de 40 membros. Então, para haver o ingresso de um novo membro, um membro vai ter que sair. Né? Sim. Então, havendo a saída de um membro, acaba vagando, né? Sim. E a gente vai aí colocando essas pessoas na confraria. Mas hoje, eu diria assim, que foi até... O número é muito pequeno, sem dúvida nenhuma, de 10 mulheres, mas foi um sucesso que nós conseguimos. Mas esse número é aleatório ou ele tem a ver com alguma, não, é aleatório. Alguma proporcionalidade? Não tem proporcionalidade, né? Sim. Até nós gostaríamos que tivesse mais mulher, mas realmente nós tivemos dificuldade. Eu digo proporcionalidade em relação ao número de empresas hoje existentes aí no estado e tal. Bom, vamos lá. As mulheres hoje estão aí em 20% dos conselhos de administração, não mais do que isso. Nós temos uma lei que foi sancionada há 2 meses atrás, que para empresas de capital aberto e sociedade de economia mista, 1/3 do conselho deverá ser preenchido por mulheres. Isso vai ajudar também, sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu disse. Né? Mas isso aí vale só para as empresas de capital aberto. Certo. Tá? Mas as empresas de capital fechado já estão percebendo a importância da mulher no conselho. Né? Então, vamos torcer aí para que esse número aumente. A lei está ajudando enfim, está estimulando, né, que as empresas que não estão lá na bolsa e tudo mais também adotem essa prática. Quando as empresas que estão na bolsa começam a ter bons resultados, as empresas que não estão na bolsa começam a olhar o que elas estão fazendo. Né? E eu tenho certeza que a mulher no conselho de administração ela vai trazer um resultado muito melhor para qualquer empresa. Né? Certo. Bom, estou conversando aqui com o advogado Edevan Lopes, que é o presidente da Confraria Conselheiros e Governança, confraria recém-criada aqui em Curitiba. Essa é a primeira do Brasil? Existem outras? Vocês se inspiraram em alguma? Como é que foi? Nós temos conhecimento que em São Paulo já existe uma confraria. Não sei qual é os moldes. Né? A gente está até buscando contato com eles para ver o que a gente consegue fazer junto. Né? Porque a confraria ela reúne pessoas basicamente para poder desenvolver a governança e os conselhos no Brasil como um todo, mas obviamente nós temos conselheiros que fazem parte da governança do Paraná e Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina. Então a gente está tentando ver com eles, a gente está tentando contato para ver se a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto, o que aí todo mundo ganha, porque a nossa confraria ela está baseada em 4 pilares, né? Comunhão, conhecimento, tá? Cooperação e confraternização. Tá? A comunhão ela é importante porque eu preciso de pessoas que tenham um mesmo objetivo. Eu tendo essas pessoas com o mesmo objetivo, eu vou buscar conhecimento. Tá? E vão focar em um determinado conhecimento. E para você buscar esse conhecimento, você tem que ter a cooperação das pessoas. Claro. Tá? E fica muito mais leve você fazendo isso por meio de uma confraternização. Sim. Então a cooperativa... Num ambiente mais descontraído. E é muito bacana. No final tem um jantar, tem vinho, tem... Enfim, aí isso vem mesmo, a parte de confraternização mesmo. Nós sempre temos um palestrante, né? Então, desde que a confraria foi formada, nós tivemos, e eu acho que é um sucesso que nós conseguimos, porque o nosso primeiro palestrante foi o Miguel Kriegsner, do Boticário. Fundador do Boticário. Depois foi a Andréa Baril, né? Mota Baril. Que também foi do Boticário. Boticário e hoje eu diria que é uma das conselheiras de maior renome no Brasil. Né? Ela é curitibana, né?
Na verdade, ela é baiana. Ela é baiana, mas... Mas é casada com um curitibano e mora em Curitiba. Isso mesmo. E ela hoje faz parte de inúmeras empresas conhecidas pelo público, né? Como, por exemplo, a Copenhague. Né? Ela é uma das conselheiras da Copenhague. Então, ela também trouxe uma experiência muito boa. Depois, nós tivemos o Felipe Demeterco, né? Da Piemonte. Isso, né? Da família Demeterco, né? Que foi uma das primeiras a ter conselho de administração no ramo imobiliário. Né? Então, a palestra dele foi muito boa. E nessa última nós tivemos o Ederson Mufato, que foi assim uma palestra muito interessante. Essa eu assisti. Você teve a oportunidade de estar lá, então percebeu. E o bacana de tudo isso é que como o nível das pessoas que estão na confraria é um nível elevado de conhecimento, nós temos lá pessoas que foram presidente de multinacionais, né? Nós temos, por exemplo, um dos confrades, o Yoshio, foi presidente da Volvo aqui, foi presidente da Cummins no Japão. Né? Então são pessoas que têm uma experiência muito grande. E daí esses convidados, né, quando chegam lá, eles têm uma facilidade muito grande de falar, de fazer uma fala... Se sentir em casa. Se sentindo em casa, né? E para nós é importante ter essas pessoas que têm toda essa experiência, porque a atividade do conselheiro, ela é muito solitária, É solitária, porque você está em um conselho, você tem que debater problemas importantes, você não pode demonstrar ali que você não conhece daquele assunto, às vezes, né? Então você tem que se preparar, tem que estar ali, e muitas vezes você está em um embate com o outro conselheiro. E é normal isso acontecer e é muito saudável para a empresa. Né? Então, isso se torna um pouco solitário. Quando você reúne essas pessoas, confraterniza, começa a conversar, e ali, como eu disse, tem pessoas com uma experiência absurda, obviamente que você não fala da empresa, mas você acaba comentando, eu passei por uma situação como esta lá atrás, né? Aí, e o que você fez? Eu agi dessa e dessa maneira. Aí quando você, e eu já tive a oportunidade de acontecer isso comigo, né, de ter uma mesma situação e eu já sabia pelo menos como é que tinha sido a experiência daquele outro colega. Né? E com certeza eu consegui, na reunião, ter um melhor desempenho em razão daquela bagagem que eu não tinha, mas que o outro conselheiro acabou passando para minha pessoa. Então é fantástica essa possibilidade, coisa que nós não tínhamos até então. Nós temos aí o IBGC, né, por exemplo, que faz um trabalho fantástico, muito bom mesmo. IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O capítulo do Paraná, como é chamado aqui, é fantástico, está muito bem gerido, traz grandes palestrantes e tudo mais, mas a gente sentia que faltava essa parte da confraternização, essa parte da conversa maior, né, e ter uma repetitividade com aquelas pessoas, né, uma vez por mês, bater um papo, e tem sido muito bacana. O que vocês fazem, eu percebi lá, é literalmente juntar o útil ao agradável. Sim, o útil são esses debates, essa troca, né, de experiências de cada um, e o agradável é o final, né? Que daí vocês degustam lá uma boa comida, tomam bons vinhos. Nós temos nos esmerado, né, para que isso aconteça, né? E a gente tem conseguido assim ter um sucesso bem grande, inclusive dos palestrantes sempre elogiando a forma como acontece a reunião e o jantar que a gente tem oferecido, bem harmonizado com vinhos. Então, se torna um prazer, né? Todos têm prazer, todos esperam chegar a primeira terça-feira do mês, que é quando nós realizamos, sempre na primeira terça-feira do mês, a nossa reunião. Então, eu sinto que todos os confrades esperam chegar esse dia para estar lá, para poder confraternizar, comer bem, falar bem e ouvir pessoas... Inclusive o próximo palestrante vai ser o presidente do Grupo RIC, o Petrelli. Isso mesmo. Leonardo Petrelli. O Leonardo Petrelli é o nosso convidado.
Ontem... Que estava lá na última, inclusive. Estava, gostou do ambiente. Mas ele não é membro da confraria. Não, ele não é membro da confraria. Certo. Né? E ele gostou e ontem mesmo ele confirmou a presença, então está confirmada a presença dele para o dia 2 de dezembro, né? Que é a última reunião do ano. Certo. A gente já está perto do final aqui, Idevan, mas eu queria te perguntar, como é que a pessoa pode se tornar um conselheiro, né? Não sendo da empresa, né? Não sendo da família, digamos assim, lá da empresa. Vamos lá. Geralmente, nós temos conselheiros que foram ex-gestores, né? Executivos. Geralmente o executivo acaba tendo uma boa bagagem, né? E acaba participando de conselho de administração depois. Né? Advogados também, né? Nós que somos advogados empresariais, a gente acaba tendo um contato muito grande com a empresa e daí até mesmo muitas vezes com a gestão da empresa. Isso nos ajuda para que a gente possa, inclusive, estar ali no conselho e mostrar qual é o melhor caminho, inclusive jurídico. Hoje no Brasil a gente tem uma situação um pouco peculiar, um pouco de insegurança jurídica, então o advogado acaba sendo também um bom conselheiro, né? Mas além dessa experiência é importante que se tenha uma formação. Né? Nós temos o próprio IBGC, que eu comentei, que tem uma boa formação de conselheiros. Eu posso citar também a Fundação Dom Cabral, que é excepcional, e a Fundação Getúlio Vargas também, e outras que acabam fazendo também essa formação de conselheiro. É importante ter a formação de conselheiro, né? Para que entenda o que é o conselho de administração. Né? Mas, em princípio, qualquer pessoa pode se candidatar a ser um conselheiro? Sem dúvida nenhuma. Tá. Sem dúvida nenhuma. E é muito normal... Não tem uma formação específica para ser conselheiro? Não. E é muito normal, tá, ainda hoje, acontecendo, né? Nós somos amigos, Bessa, eu tenho uma empresa e eu chego, Bessa, você vai ser conselheiro lá, vai me ajudar. Né? Isso acontece com muita frequência ainda. Trazer uma pessoa, um amigo, que de repente teve sucesso na empresa dele para ajudar. Isso acontece também. Mas a gente tem que entender que conselho de administração é algo que tem que ser bem profissional, que tem que buscar ter... e a função principal do conselho é ter uma estratégia para a empresa. Tem que ser pessoas que realmente conheçam de mercado, estejam Porque o papel do conselheiro preparadas. Também não é só ficar dizendo que está tudo bem, né? Ao contrário, o papel do conselheiro é justamente, em determinados momentos, dizer, olha, se nós formos por esse caminho, as coisas não vão acontecer bem. Tá? Então, esse é o principal papel do conselheiro. É justamente... É aconselhar mesmo. É aconselhar e, como eu disse, buscar trazer uma estratégia para apresentar, né, na reunião do conselho, debater isso daí, para daí a empresa ter a sua estratégia, para poder passar essa estratégia para os seus executivos e os seus executivos daí gerenciarem a empresa para que ela siga naquele caminho. Essa é a função primordial. O conselho, ele traça uma rota, né? E ele fala, ó, tem que ir por aqui. E a empresa, aí os executivos, enfim, quem está gerindo a empresa é que vai tocar o barco. Eu brinco, eu digo o seguinte, conselho de administração não é para discutir se vai trocar aquela porta ou não. Não é essa a função. Não tem a função de gestão. Né? É uma função muito mais estratégica. Né? E quando você tem boas estratégias, você consegue, muitas vezes, cabe ao conselho de administração eleger os diretores, então você consegue trazer pessoas para cumprir aquela estratégia e o conselho de administração vai fiscalizar se está sendo cumprido aquela estratégia também. Também tem essa função. Certo. Hoje, quantas empresas aqui do Paraná têm os seus próprios conselhos? Olha, é difícil de a gente avaliar, né, quantas, porque, como eu disse, nós temos conselho de administração e o conselho de administração está ligado à sociedade anônima, seja de capital aberto ou fechada. Né? Algumas sociedades limitadas colocam também conselho de administração, é possível,
Né? E muitas empresas hoje acabam adotando um conselho de gestão, né? Um conselho consultivo, e muitas vezes não está isso organizado perante os atos societários. Então a gente não tem como saber, mas a gente percebe que isso tem aumentado. Né? Eu, na minha atuação como advogado, eu faço muito acordo de sócios. E nesses acordos de sócios a gente acaba criando conselhos de família, conselhos consultivos, e muitas vezes, né, você não tem como identificar isso, porque o acordo de sócios, acordo de acionistas, ele não é arquivado na junta comercial. Então a gente não tem como parametrizar isso daí para poder chegar a um número. Mas a gente percebe que isso tem aumentado bastante. Eu tenho sido procurado com bastante frequência para fazer um acordo de acionistas ou de sócios para montar o conselho. Né? E outras vezes até para fazer o regimento interno do conselho, porque você tem que ter regras para o conselho. Né? Se você quer fazer o negócio funcionar bem, você tem que ter governança corporativa. Né? E a governança corporativa demanda que você tenha regras muito bem claras para a sociedade e para os sócios, os acionistas também. E os acionistas normalmente, principalmente nessas empresas familiares assim, já consolidadas, aceitam bem a presença de um conselho? Como eu disse, é uma evolução, tem melhorado bastante. É uma cultura. É uma cultura, mas a gente ainda tem aquela cultura do fundador chegar e dizer, não, eu quero que seja dessa maneira. Mas o conselho não está ali para ficar ratificando, né? Então, às vezes, acaba tendo alguns embates, e vou dizer para você que acontece de você contrariar o fundador, né? E você contrariar quem está te pagando, né? Isso mesmo, e você não participar da próxima reunião mais. Né? Acontece. Mas o conselheiro pode ser demitido? Pode ser na linguagem jurídica, ele pode ser demitido ad nutum. Tá? A qualquer momento, sem qualquer justificativa. Tá? Então faz-se uma assembleia e demite, né? Exonera o conselheiro, nomeia outro no seu lugar, isso é possível. Geralmente a lei estabelece um mandato que pode ser de 1 a 3 anos, podendo ter reeleições, mas, como eu disse, se houver algum problema ali, os acionistas podem exonerar o conselheiro. E como é que é definida a remuneração de um conselheiro? A remuneração de um conselheiro, ela é definida pelos acionistas, geralmente, aonde eles vão estabelecer ali uma remuneração geral para o conselho de administração. Normalmente, tá? Um conselho de uma empresa tem quantos membros? Eu diria que o normal seria 5 membros. E aí tem o presidente do conselho, né? Dentro desses 5, geralmente nós temos o presidente, né? Nós usamos número ímpar, né? A lei fala no mínimo 3, né? Pode ser 9, 11, mas geralmente nós utilizamos número ímpares, porque se houver algum empate, a gente tem que ter o desempate, né? Mas a gente tem observado que a grande maioria das empresas, 5 a 7, né? Grandes empresas de menor porte, 3 membros, geralmente buscando um conselheiro independente, que é importante ter essa visão, né? Um conselheiro que não tem qualquer ligação com os acionistas. Isso faz com que o conselho realmente consiga ter uma melhor governança corporativa, sem dúvida nenhuma, quando você tem um conselheiro independente, aquele que não está na família, que não é amigo do fundador, é alguém de mercado. Né? E hoje, como eu disse, nós temos lá 40 confrades muito bem preparados para ser conselheiros independentes nas empresas aqui do Paraná. Certo. Bom, já chegamos ao final aqui. Queria te fazer uma última pergunta. Quantas empresas um conselheiro consegue dar conta? Bom, vamos lá. Ele não pode ser conselheiro em empresas que sejam concorrentes, tá? Óbvio, tem essa limitação. Certo. Tá? Mas a lei não fala em limite. Eu diria assim, que para você poder prestar um bom serviço, 3 a 5 empresas no máximo. Tem conselheiros que estão em 7 empresas, por exemplo. Mas aí ele monta também uma estrutura para ajudar ele. Né? Então, hoje nós temos visto isso acontecer. O conselheiro de administração tem pessoas contratadas abaixo dele para ajudar a ele a estar preparado. Ele também tem seus próprios conselheiros. Sim,
Na realidade, assim, ele tem pessoas que preparam o conteúdo, né, para a próxima reunião. Municiam Isso, né? Isso mesmo. Então, hoje a gente tem aí conselheiros que atuam em 7 empresas. Tá? Mas eles, sem dúvida nenhuma, para você atuar em 7 empresas, você tem que ter abaixo de você ali uma boa estrutura para poder te ajudar, para poder fazer as pesquisas, porque o conselheiro ele não trabalha apenas na reunião, ele tem que se preparar para a reunião. Claro. E muitas vezes essa preparação demanda, às vezes, até você ir até a empresa, buscar informações para aquela próxima reunião de conselho de administração que você vai ter logo em seguida. Tá certo. Bom, infelizmente agora sim chegamos ao final aqui. Quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente no Grandes por Bessa, neste sábado, dia 22 de novembro. O advogado Edevan César Hauen, é Hauen, né? Hauen Lopes, advogado empresarial, presidente da Confraria Conselheiros e Governança. Parabéns aí pela confraria, né? O ambiente lá é muito bom. Muito obrigado, Bessa. Obrigado pelo espaço para a gente poder levar isto às empresas aqui do Paraná, que nós temos hoje pessoas muito bem preparadas para exercerem esse cargo de conselho de administração nas empresas aqui do Paraná. Tá certo. O Grandes por Bessa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto, presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.